Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do DaniCast. É isso, Nádia? DaniCast ou é The NadiaCast? A gente tinha mudado no último, né? Mudamos para The NadiaCast, então, nosso podcast. E vamos falar sobre o medo hoje. Eu acho que ficou bem legal nosso resumo que a gente fez dos primeiros episódios, 1, 2 e 3. Aí no 4 a gente falou bastante sobre a parte emocional e os 5 corpos e da importância de tudo isso. E hoje vamos falar do medo. 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 Vamos lá, vamos encarar esse medo. Vamos encarar esse medo. Então, eu vou perguntar para você, Nádia, o que é o medo para você? Eu sinto que o medo é quando me trava. Eu não consigo ir nem pra frente nem pra trás. É quando eu tô com medo, assim, eu não consigo evoluir. Mas eu não sei se é só evoluir, porque eu também não consigo. Fico travada, fico Você impactada. Paro. Aham. Então acho que é esse estado de Paralisia. paralisia. Opa! Então a gente já sabe que paralisia, o ser parado tende à morte. O ser em movimento tende à Tem a vida. vida. Legal. Então, partindo desse princípio é legal porque realmente essa é a compreensão que a maioria das pessoas tem sobre o medo, né? Algo que paralisa. Mas o medo, vou lá atrás agora para falar do medo. O que realmente é o medo? A mente Ronin acredita que o medo é uma energia telúrica. Olha que loucura. O que é uma energia telúrica? Uma energia que vem da Terra, que entra pela sola dos nossos pés e ativa algo em nosso corpo. Ele ativa um módulo sobrevivência. Você já pensou que por um polvo, por exemplo, que para sobreviver de animais aquáticos mais poderosos que ele, do tipo um tubarão, o que o polvo faz quando ele é ameaçado? O polvo... Meio que ataca, né? Não é? Não, na verdade, o polvo ele solta uma tinta. Isso. Ele solta uma tinta. A forma dele se defender É soltar tinta. atacando desse jeito. Então, na verdade, o tubarão vem na direção dele, a natureza dele criou um modo de se defender dos predadores. O medo, ele está em você para que você encontre uma forma de sobreviver. Então, na verdade, a função do medo é essa. O medo, por medo, nós criamos pontes, o ser humano. O medo de se afogar, o medo de cair na água, nós criamos pontes. Por medo do frio, nós criamos roupas. E a gente se protegeu. Então, o medo, concorda que o medo nos fez evoluir? Sim. Então, de alguma forma, por medo das coisas, a gente começou a modificar a nossa vida. Essa parte do medo é boa porque te traz movimento. Mas a parte do medo que você está falando é a parte quando a energia do medo que entra pela planta dos pés, vem comigo, subiu pelas pernas, atingiu, a gente chama na mentoria de centro 3, que é essa região do abdômen, e atingiu o centro 3. Aí quando essa energia telúrica que vem pela Terra, que estimula essa sobrevivência, atinge esse centro 3, que é o nosso centro mais base, o centro matéria, ele ativa algumas coisas no teu corpo, do tipo tremor, dor de barriga. A respiração... Aí subiu mais. Aqui embaixo, ele atinge um tremor nas pernas e no abdômen, um frio na barriga, no abdômen, aquele desconforto. Já viu as pessoas falarem, por exemplo, que por medo de alguma coisa, elas se urinou nas calças? Então, é como se o medo pegasse nessa parte mais primária e primordial e atingisse o teu sistema nervoso parasimpático. Então, ativando o sistema parasimpático, o que é o sistema parasimpático? Você pensa para o teu coração bater? Não. Você pensa para respirar? Não. São funções autônomas. O corpo simplesmente faz porque ele deve fazer. Então, quando a energia atinge essa parte baixa do centro 3, ele desencadeia algumas reações físicas. Ok? Do centro 3, não foi suficiente esse tipo de energia para baixo, ou para você se movimentar ou para não se movimentar, aí ele subiu.
e veio para o centro 2, que é um centro que fica na região do peito. Aí sim, aquilo que você falou. Da respiração. Respiração, falta de ar. Começa a ter falta de ar. Você começa a sentir uma pressão no peito, uma angústia. E tá aqui, tá no peito. Tá no peito e relacionado a todas as tuas emoções. Né? A gente relaciona, né, muito o peito ao coração, as emoções, né? Então tá aqui. Centro 2. E quando esse medo vem para a cabeça, que é o centro 1, que é o centro da mente, o que acontece aqui em cima, quando essa energia telúrica, que é expressa no corpo através do medo, quando ela atinge o centro 1, o que acontece? Pânico. Pânico. Paralisia. Aí sim. Porque a tua mente, começa a criar coisas. O próprio Akbar dá exemplos no livro, né, do medo. Ele dá exemplos assim. Imagina uma pessoa que já tem uma tendência a ter medo, né? E ela tá em casa vendo o noticiário, e o noticiário fala assim: nossa, o Homem-Aranha em Curitiba anda escalando prédios e assaltando o 25º andar dos prédios. Aí a pessoa mora no 25º andar, ela fala: meu Deus, o cara vai entrar aqui. Então ela fecha as janelas e senta no sofá e não para de olhar para a janela. Então o medo já está subindo, né? Já está na perna. Não necessariamente que tenha que dar os sintomas de baixo, entendeu? Uhum. Não, Mas é esse caminho que ele mas é o percorre. caminho, ele vem subindo. Uhum. Aí não deu nenhum dos sintomas embaixo, ela sentiu um pouco de angústia, isso vai acontecer, ela sentiu uma falta de ar e veio direto para a cabeça. E daí diz o seguinte: ele vai entrar na minha casa. E ela entra em pânico. Ela entra em pânico e esse pânico pode gerar a síndrome do pânico. Então essas síndromes que acontecem é esse não domínio, o não controle do medo. Do medo. Porque o medo controlado faz você tomar decisões. Não foi assim que a humanidade criou roupas, não foi assim que a humanidade criou pontes, não é assim que nós sobrevivemos até hoje? Uhum. Foi fugindo ou lutando? Às vezes fugindo, às vezes lutando, mas sempre em movimento. Em movimento, exatamente. E o medo também, olhando pelo lado bom, ele evita que você faça coisas que possam te prejudicar também, É né? claro. Por exemplo, por que quando uma criança de 2, 3 anos em casa, tá em casa, e os pais saem de casa e acontece algo com a criança, sabe que os pais são penalizados, né? Uhum. Isso é abandono de incapaz, porque a criança não tem um filtro daquele medo. Que os pais vão dando esse filtro ao longo do tempo. Às vezes em excesso, né? Não bota a mão na tomada, não faça isso, não faça aquilo, não atravesse a rua. Que ele não fica gritando, não sei se foi com você, mas é assim que geralmente os pais educam os filhos, com não, 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 não. E que é muito aceitável, porque você está primando pela vida da criança. Que não tem Não tem não esse identifica filtro. esse filtro e quer colocar o dedo na tomada Claro. mesmo. Por quê? Por quê? Porque o experimentar coisa da criança é muito grande. Esses dias uma aluna falou o seguinte: o meu filho, ele senta na frente de uma gaveta e tira todos os potes de uma gaveta, os Tupperware, e coloca todos os potes de volta. Eu falei: nossa, que legal. Nossa, meu marido fica louco. Eu falei: que idade tem a criança? A criança maior. Que idade tem a criança maior? 35, 36? Que não tem paciência com a criança pequena? Você entende? Uhum. Ele está experimentando. Aí depois que ele brincou, várias vezes você diz: filho, agora vamos brincar com outra coisa aqui, mas aquilo ali não vai atentar para a vida da criança. Sim. Então, ok. Tudo que for atentar para a vida da criança, você tem que buscar evitar e aos poucos explicando, filho. E é óbvio que o pai daí coloca a tela, né? Porque não é que a criança vai subir no parapeito e vai se jogar. Ela pode cair, na verdade, porque ela não tem controle físico, controle motor com 2, 3 anos. Né? O nosso controle motor, pelo menos. Uhum. Então, os pais vão dando esse norte do medo. Eles vão criando medo, e um medo que eu acho apavorante, que os pais não deviam fazer. Se você faz, pare. O homem do saco. Ai, meu Deus, se você não fizer tal coisa, o homem do saco vem te pegar. Que homem de saco, gente? Eu tinha. Você tinha um homem do saco? Eu tinha um homem do saco. Aí você vê um pobre trabalhador, um carrinheiro, carregando um saco nas costas, e é o homem do saco. A criança sai correndo desesperada. E às vezes de correr desesperada por causa do homem do saco, é atropelado por um carro. Porque o pai ou a mãe colocou um medo desnecessário na criança. Pra quê?
Eu tinha. Eu tô lembrando agora, eu tinha. Aí, E era o Chico. Ele bebia e daí ele era o homem do saco. então, Coitado, né? Saía todo. saía todo escambalhando e Aham. era o homem do saco. Era o Você homem do saco. morria de medo dele, saia Não correndo. saía na rua. Ou, por exemplo, não vai brincar na rua porque o homem do saco vai passar, né? Alguma coisa assim. Desse gênero. E Isso, é verdade, a gente vai criando esses medos, né? sim. Vão E, sendo colocados. então, esse medo criou em você um conceito mental. Aham. E já pensou se Chico fosse um sábio? Se Chico não seria um Jesus Cristo, porque eu acho que Jesus Cristo, se voltasse, não Não ia estar estaria bêbado, bebendo. bêbado caindo na sarjeta. Mas já pensou que esse cara podia ser um cara que pudesse te ensinar uma coisa muito legal? E por medo, você não quis conhecer ele? Aham. Porque alguém colocou esse medo na tua cabeça. Porque, na verdade, não existia esse medo. Não existia. Então você entende que existem muitos medos que são psicológicos? Sim, Que eles não existem? Que muitos. você cria? Esse é o ser humano. Então, entender o medo e aprender a controlá-lo é fantástico. É fantástico. Isso é uma sobrevida ao humano. Porque quando você aprende a controlar o medo, você vai em direção à vida. Você vai fluir. Se precisar fugir, o exemplo, veja, você está aqui sozinho e você vê pelas câmeras que está entrando um ladrão e você tem uma saída dos fundos. Você vai ficar para enfrentar o ladrão? Você não precisa, você pode até ser corajoso, mas quando a prudência entra e diz, ei, seja prudente. Você vai arriscar a tua vida por causa de bens materiais, sendo que você tem seguro? Peraí, sai pela tangente, sai pelos fundos. É uma fuga. Você teve medo ou foi inteligente? Eu acredito que você foi inteligente. Aham. E você primou pela tua vida. Então, naquela hora H, na hora H, algumas coisas, elas acontecem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que você tá um pai, uma mãe e um filho. Estão dentro do carro. E alguém para roubar o carro da pessoa. Qual é o pensamento da mãe, principalmente, naquele momento? De pegar a criança. Tirar a criança. O pai, dependendo do pai, já pensa, nossa, vão levar meu carro. Ai, meu Deus. Tomara que não, tomara que ele pense no filho também. Se o pai for um pai amoroso como eu sou, meu amigo, eu vou fazer de tudo para tirar do carro, mas se ele começar a atentar pela vida do meu filho, eu vou fazer alguma coisa mais séria. E daí, a gente sai um pouco do que é lógico e racional e simplesmente você age. E, Apesar do medo. Porque tem algo mais importante para você. e aí você passa a barreira do medo. Você ultrapassa a barreira do medo e às vezes o cara que nunca lutou Luta. e luta magicamente e domina o bandido e ninguém sai morto e a polícia chega. Como é que você fez isso? Não faço ideia. Olá, espírito, bem-vindo. Aí é o teu quinto corpo agindo. Agindo. Porque você controlou o medo, você respirou e relaxou o corpo. Um corpo com, olha, me arrepia, um corpo com medo é o corpo tenso. O que nós falamos? Eu vou nomear uma das participantes aqui do grupo, a Kelly. Estamos conversando agora sobre o medo. Ela falou que quando ela fica com medo ou com raiva, ela tensiona o maxilar, o ATM. Uhum. E fica assim. Por quê? Porque isso é reptiliano, isso é do cérebro reptiliano, é ancestral do nosso cérebro, é a sobrevivência. Você tensiona o maxilar porque os animais mordem quando se sentem ameaçados. E você, como tem um lado animal, você quer morder. Aí as crianças mordem na escola, por que você acha? É a forma de se defender. Aí quando não é a forma de se defender, é porque um pai e uma mãe desinformada, às vezes, chegam para a criança e falam assim, ai, que vontade de morder. E começa a morder a criança. E a criança começa a olhar assim, É amor. mordidinha é amor. E daí começa a morder os colegas. Uhum. Hello! Papai e mamãe, acorda. Tudo que você fizer vai conformar a vida dessa criança. Vai. E você é uma conformação de algo. Só que hoje, tendo contato com esse conhecimento, você pode mudar. Por isso que a mente liberta. Ou aprisiona. Depende do que vem. Mas, Dani. Fala. Questione. Me pergunte, Nádia. Do teu âmago. Tá, vou perguntar. Vou te contar os meus medos. Senta que lá vem história. Aí, vai, manda. Mas, claro, eu fui aprendendo. Eu sempre tive muitos medos.
muitos medos, assim. Isso me travou bastante em várias áreas da minha vida, assim. Em compensação, para umas coisas eu tinha muito medo e para outras, assim, Arrojadíssima. Se nossa, jogava. super. As pessoas até, nossa, mas por que você faz tão isso? No teu profissional, por exemplo. No meu profissional, por exemplo, né? E como identificar isso? Claro, pelo desenvolvimento da tua vida, você sabe quais são as áreas que você tem medo. Talvez você não desenvolveu tanto. Mas como olhar para isso de outra forma e enfrentar esse medo? Eu sei que a gente tem que ir em direção a ele, mas, claro, aqui falando é muito fácil, mas como ir, né? Me ajuda, me dá uma Me ajuda. dica. Vamos lá. Exercício básico para dominar o medo. Exercícios da mente Ronin. O que você vai fazer? Primeira coisa que você faz. Coloque a língua no céu da boca. Mas por que isso? Porque você vai unir o magnetismo no teu corpo. Porque no teu corpo você tem energias positivas e negativas. Você tem o yin e o yang. Quando você coloca a língua no céu da boca, é como se você unisse tudo. O que há de positivo e negativo no teu corpo. É como se você entrasse no centro. Ao colocar a língua no céu da boca, eu estou apontando a língua na direção da minha pineal, que eles chamam de terceiro olho. É como se fosse o caminho do espírito. É hora do espírito vir. Espírito, me ajuda. Que já está aqui, mas me ajuda. Uhum. Venha. Se manifeste. Coloquei a língua no céu da boca. Respiração. Ó, começou aqui de cima, tá? Mental, ó. Tam. Língua no céu da boca. Centro 1. Respiração diafragmática. Porque quando tá dominando o centro 2, o medo, Tá aqui em cima. falta tanto ar que você desmaia. Eu só vejo uma pessoa em pânico. Não respira. E você desmaia. Não entra oxigênio. Respiração diafragmática. Inspira o ar pelo nariz, inflando o abdômen. Expira o ar pelo nariz, esvaziando o abdômen. Dominou o centro 2. Energia na planta do pé. Mas o que significa isso? Significa que você tem que pensar na sola do pé, só isso. Você tem que botar toda a tua atenção lá na sola do pé, para que tudo que está subindo pare de subir. Dominou a energia telúrica. Pam. Entrei no centro. Olha que loucura. E daí? Relaxa o corpo. E vai para a batalha. Enfrenta o teu medo. Toda vez que eu entro numa palestra, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, é isso que eu faço. Isso que eu ia dar o exemplo agora. Isso é como isso funciona, por exemplo, para quem tem medo de falar em público, né? Que geralmente quando você vai falar em público, o medo é tanto que ele vem pro centro 2 aqui e você não consegue falar e Isso, treme perfeito. e você não consegue ter controle sobre a mão, o corpo inteiro. Isso. E quando a gente faz esse exercício, você domina. Isso. E você vai e faz o que tem que fazer. Agora, deixa bem claro isso, tá? Não adianta você escutou o Dani falando agora e treinou um dia e daí entrou numa palestra e travou. Você nem treinou. Não funciona. Não funciona. Gente, você vai pegar um peso para aumentar o teu bíceps. Você acha que em 5 sessões, em um mês, você acha que em um ano vai aumentar quanto esse bíceps? Pense. É um treinamento. Você tem que estar o tempo inteiro lembrando disso e se expondo a isso. Na verdade, eu sempre que eu vou caminhando para o meu estúdio, que são 5 horas da manhã, eu não sei o que pode acontecer. É língua no céu da boca, energia na planta do pé, corpo relaxado e respiração diafragmática. E o que mais? E mente vazia. Mas por que mente vazia? Eu vou ficar antecipando coisa. Do tipo, aquele cara é um ladrão, meu Deus do céu. Ele vai me pegar. O cara que nem ia te pegar vem na tua direção daí. Não é assim com um cachorro? Você tem tanto medo de cachorro e tanto pânico que você vai atravessando a rua e o cachorro vem na tua direção. Parece que ele sente o cheiro. Por quê? Por que será? E sente mesmo. E quando você toma essa postura, essa posição de fazer esses passos, eu acho que até quem te olha de fora não te olha com aquela... Sabe que você não tá sentindo medo. Isso. Porque você não tá passando que você tá com medo. Na verdade, você pode até estar sentindo medo, mas os outros não estão percebendo. Então, o que era tão mágico nos espartanos, por exemplo? Vamos falar de um grupo de guerreiros, quem conhece a história dos 300 espartanos, que nas Termópilas
bloquearam 1 milhão de persas. Que loucura! 300 caras, claro que era um pouco mais, mas espartanos eram 300. E tenho certeza que foram os últimos a morrer. Por quê? Porque eles dominavam esse medo. E aquelas lanças, aqueles escudos, todos brilhantes, aquilo trazia uma imponência bizarra. O samurai, com aquela roupa, com aquela cara de monstro. Por que você acha que o cara botava um cara de monstro na máscara? Aí porque ele era um monstrinho. Não! É para assustar o adversário. É para desencadear o medo nele. Então, vinha lá 14 gato pingado morrendo de medo contra um samurai que dominava o medo. E não passava que ele... Ou seja, dominava, ninguém sabia que ele estava. Ele podia até estar, mas ele não passava Não isso. passava, pelo contrário. E ele estava disposto a ir para frente. E disposto a morrer. Ele sabia que ele ia morrer. Isso. Quando você... os samurais dizem muito isso, né? Ou diziam. Quando o samurai acordava, ele dizia, hoje é um bom dia para morrer. Meu Deus, porque ele não teme a morte. Ela pode até vir para ele, mas ele está preparado. Olha como você fica poderoso. Olha como você fica letal. Eu aprendi com o Akbar isso. Mas não a morrer. Eu aprendi no tênis. Ele dizia sempre. Eu ia entrar num torneio, ele dizia assim para mim. Perder ou ganhar, não importa. Vai lá e ganhe. Como assim perder? Não importa, vai lá e ganhe. Ué, você já tem a morte. Você já tem a derrota, você já morreu pro jogo. Morre pro jogo, agora vai lá e ganha. Por que você tem que ganhar? Porque você come direito, porque você faz exercício direito, porque você pensa direito, porque você tem controle das emoções. Por isso que você merece vencer. Por isso. Aí você vai lá e perdeu. Por que você perdeu? O cara tinha mais técnica que você. Legal. Cheguei a essa conclusão, já não perdi, eu ganhei algo porque eu aprendi algo com o jogo. Aprenda com as situações da vida. Quando você aprende, você ganha. Você não perde. Agora, você perdeu e não sabe que raios aconteceu? Fui atropelado e não sei o que aconteceu. Então tem que sentar, tem que meditar mais, tem que prestar mais atenção para tomar consciência. Porque a hora que você toma consciência, você passa a ser um ser humano melhor. Porque você evolui sempre, a todo instante, a todo momento da tua vida. Eu falei um exemplo de um jogo de tênis, falei um exemplo de um samurai. Tem exemplo dos negócios, Nádia. Tá. Eu queria dar um exemplo que eu passei com Vai, você. por favor. No começo do ano, a gente começou a jogar beach tênis, uma prática de final de Nossa, semana, que para se show, divertir e show. tal. E aí, você me liga uma sexta-feira, eu acho que eu tava viajando, Eu você lembro. me fala assim, você me manda um áudio. Nádia, vamos participar de um campeonato de beach tênis. Então, são 2 duplas, vai eu, você, a Deia e o Léo. E na hora eu olhei e falei assim, não vou. Falei, vou. E não pensei Não nas pensou. consequências. Uhum. Falei, vou. E aí depois a gente começou a treinar, pro tal do campeonato. E eu contei pra você que eu tinha muito medo disso. E eu fui descobrir, né? O meu medo era porque quando na infância eu participava de campeonatos de futebol de salão na escola, gostava de jogar futebol. E o meu time era bom, a gente jogava bem. Uhum. A gente foi num campeonato numa escola, uma outra escola, e a gente ganhou. E as meninas da escola que perderam falaram: vocês ganharam, então vocês vão apanhar. Então, eu associava a vitória a se dá mal, apanhar. apanhar. Então, assim, eu nunca olhei pra esporte, pra competição, pra isso, eu fugia disso, porque naquela época aquilo me gerou esse trauma de ficar com medo. E aí eu te contei isso antes do campeonato. É óbvio. E no dia do campeonato, foi um domingo, você falou assim: vamos jogar, vamos se divertir, a gente tá aqui pra aprender. Língua no céu da boca, vai lá, você é 10 e ganha. E aí a gente foi jogando. Não, e vamos lá, deixa eu contar a história do campeonato. Eu, com toda essa experiência de pelo menos controle de emoções, eu entrei nervoso, porque era um esporte que eu não dominava. Nós entramos num negócio que, imagina, eu jogo tênis, sou tenista há, sei lá, 10 anos, mas beach tênis nunca tinha jogado. E fui para um campeonato. E eu e o Léo perdemos a primeira. Então, se a Nádia e a Deia não ganhassem, a gente tava quase fora. Já tava começando mal no grupo, né? E vocês ganharam. Ganhamos. Mas eu vou te falar que quando a gente começou o jogo, o meu coração tava disparado. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que o Daniel me meteu? E aí eu olhei pra você, você fez o sinal de calma, energia na planta do pé, língua no céu da boca, pensa no jogo, vai e ganha.
E aí eu fiquei pensando nisso, eu me concentrei nisso. E a gente realmente ganhou. E era uma dupla boa, Muito tal, bom. e a gente ganhou. Enfim, foi uma experiência super legal, a gente se divertiu um monte, chegamos na semifinal, Semifinal. né? Uhum. E a Déia e o Léo jogaram super bem e tal. Mas eu trago isso, assim, porque foi uma experiência de enfrentamento de medo, que não tem nada a ver com o meu dia a dia, mas que foi uma marca que ficou lá atrás e que eu trazia pra vida. E que eu não queria olhar pra isso, do tipo, se eu tiver que competir com alguém, eu não vou competir, porque eu não quero, não sei nem se eu vou ganhar, não vou nem tentar, mas eu não quero. Então eu nunca quis competir, eu nunca quis me expor a essa competição por isso. E quando você me desafiou a enfrentar esse medo e a fazer essas técnicas, dá certo. Claro que dá. Mas assim, eu já vinha treinando isso em outras áreas, eu sabia da técnica, mas naquele dia eu apliquei para Na essa, prática, na na prática. prática. Exatamente. E daí você teve uma resposta na prática. E é muito legal. É isso é a vida. É. Isso é a vida. E você trouxe algo do teu passado para resolver. E as pessoas têm que entender. Gente, vou falar uma coisa pesada agora. O mundo não veio aqui para passar a mão na tua cabeça. Não. O mundo veio para bater em você e bater forte. E eu falo para meus alunos isso. Não é o quanto você apanha que importa, mas o quanto você apanha e levanta e segue em frente. Frase de Sylvester Stallone, num dos filmes dele, do Rock Balboa. É verdade. E é muito mágico isso. Porque a vida não veio passar a mão em você. A vida vai te colocar em teste. E eu não quero competir. Eu não gosto de competição. Por que você não gosta de competição? Se a vida é uma eterna competição. Você competiu com o teu irmão para ver o amor do teu pai. Quem que amava mais? Mesmo inconsciente, mas você competiu. É verdade. Você competiu, sempre competiu. Só que o importante é competir de forma justa. Sem passar por cima do outro. Sem usar subterfúgios. Mas sempre, você vai numa entrevista de emprego e está competindo com mais 10 pessoas. A tua empresa tá competindo com teus concorrentes. Acabou! E tem que ser Exatamente. desleal? Não, tem que ser leal, tem que ser justo, Exatamente. tem que ser correto, só isso. Mas a competição existe. Aí eu não gosto de competição. Então tá bom. Tá bom? Aí tu vai aceitar que a vida pisa em você, tu vai aceitar ficar com medo de travar e não ir pra frente. É isso que tem que mudar. Esse conceito. É. Eu coloquei você falou pra mim, eu não gosto de competição. Eu falei, vamos lá pra aprender alguma coisa? Aham. Tudo bem, você pode nunca mais competir, mas olha que legal que você aprendeu. Cara, talvez num curso de um final de semana inteiro, com um desses coachings do mundo aí, você fosse ter esse Esse aprendizado. aprendizado que você aprendeu de graça, na verdade pagando só o valor de uma inscrição. É. Porque você se colocou à disposição. E é claro que de alguma forma eu fui um mediador ali, porque alguém já fez isso comigo. O Akbar fez a mesma coisa comigo. Acreditou, né, Acreditou Dani? em mim primeiro, Aham. acreditou em mim, e depois de acreditar em mim, ele me ensinou as técnicas, e no momento que eu precisei, eu apliquei. Eu fui campeão paranaense, com o Akbar me olhando nos olhos e dizendo, põe a língua no céu da boca. Respiração diafragmática. Energia na planta do pé. Relaxa o teu corpo. E vai pra cima dele. Foi isso que ele falou. Eu não pensei, eu só fiz. Eu ganhei. Cara, isso é mágico. Para mim é mágico. E se as pessoas puderem ter isso para sua vida, vai ser mágico. Entendendo que a competição, ela não precisa ser algo maléfico. Ela pode ser algo muito benéfico. Se eu perdi para alguém, eu tenho que ver por que eu perdi. E na verdade, eu não perdi para alguém, Nádia. Você perdeu pra você. Para você mesmo! Mais forte do que aquele que vence a 1000 homens em batalha é aquele que vence a si mesmo. É uma frase que está escrita aqui. Tá na nossa. Ela é tão forte, significa tanto que ela tá na nossa parede aqui. Pra todo mundo. Pra todo dia a gente ver, né? E quem passar por aqui vê. E por mais que esteja ali na parede, a gente acaba esquecendo, né? Aqui, A e de gente. quem que é essa frase? Buda. Buda. Show. É isso. É. Então, o medo é um caminho tortuoso, é um caminho que foi apresentado a todos nós na pandemia. Um caminho de realmente você se ver as pessoas morrendo, e noticiário, e aquilo vai criando algo em você que eu fiz todo dia exercício do medo, todo dia. Eu colocava
a energia na planta do pé, língua no céu da boca, respiração diafragmática, relaxava o corpo e eu caminhava em círculo em volta da mesa da minha casa. Porque você tem que fazer isso entrando em movimento. Uhum. Então, é um exercício. Às vezes eu ia correr, que daí estava liberado você fazer uma atividade externa, assim, quando foi liberado. Eu ia em volta do cemitério Água Verde ali fazer minhas caminhadas ou corridas, sempre concentrando nisso. Uhum. E eu ficava mentalizando e eu voltava bem melhor. Porque é muita pressão, é muita coisa externa que a mente cria, que daí as emoções vão percebendo a vibração no ar, teu corpo vai sentindo, você vai ficando tensa, com dor nas costas. Ué, E chegou você no físico. sente a energia também, né? Claro, isso é parte física, mas você sente a energia das outras pessoas que estão com medo e você acaba, Total, né, entrando nisso também. total. Olha quanto tempo a gente ficou sem se abraçar, sem um É. abraçar o outro. Quanto tempo a gente fez quando foi liberado, né, pelo governo do estado e pela prefeitura? Quanto tempo a gente ficou usando máscara e sem se Máscara. encostar, Aham. ficando longe um do outro? Era o que era para fazer. E a gente fez o que devia ter sido feito e entrou em movimento. Entrar em movimento. Porque se o medo paralisa, então vamos, como você mesmo disse, vamos em direção ao medo. E daí, depois é assunto para outra conversa, para outro momento. Coragem, o que é a coragem? O que é a prudência? Isso são características que quem domina o medo Tem que... tem que entender. São virtudes São que você precisa virtudes. Aí desenvolver. você vai desenvolver a virtude de ser um guerreiro, a virtude de ir em direção ao medo e realmente mudar a sua realidade. Já sabemos que o medo se apresenta e já sabemos forma de canalizar o medo, de trabalhá-lo. Legal. Sabemos que tem que matar a vítima, beleza, tá tudo atrás. Entrar em movimento, tudo certo. Legal, Dani. E agora? Agora, internamente, vem um processo de desenvolver as tuas virtudes, de ser corajoso, de ser prudente, de ser bondoso, de ser justo. Porque dessa forma você vai ser contundente para você e para a humanidade. Porque o guerreiro que desenvolve suas virtudes, para desenvolver as suas virtudes, ele teve que dominar. Eu vou falar dominar, mas as literaturas falam em matar. Mas eu vou falar em dominar o seu pior inimigo, que é você mesmo. Que são todas essas mazelas que vêm te acompanhando ao longo da vida, que te fizeram, às vezes, sem moral, num momento ou no outro, né? Ah, não estou declarando o imposto de renda. Não estou declarando. Mas está na lei. Ah, mas esse governo não me faz nada mesmo? Não me dá dinheiro em troca? Tudo bem. Você pode ter os teus motivos, mas está sendo imoral. Como é que você vai ensinar para o teu filho isso? Como é que você vai ensinar para o teu filho a fazer o certo se você não faz? Então, você começa a ver o que você pode mudar. E eu não estou criticando ninguém. Você faz o que você quiser na sua vida. Só estou dizendo que uma vida moral é muito melhor. Uma vida reta é muito melhor. Nádia, pensa comigo. Olha que loucura que é o cara escolher uma mulher para casar, teve filhos com ela, e daí no momento de puro momento animalesco, eu ia dizer, que é do animal isso, de puro instinto. Ele viu uma outra pessoa que lhe agradou e ele foi na direção dela e teve relação. Ele quebrou algo de moral, porque a pessoa que está com você, a pessoa que te acompanha com você, é uma pessoa que está do teu lado, a pessoa que cresceu com você, a pessoa que confiou em você. Você quebrou a confiança de outrem. Mas na verdade é muito pior que isso, porque você quebrou a sua confiança, você quebrou a sua moralidade, né? E daí você começa a falar para os teus amigos mais próximos que fazem a mesma coisa, porque você tem que se identificar com alguém. Aí parece que é normal fazer aquilo. Por que casou então? Por que não continua um leão solto na natureza pegando todas as leoas? Por quê?
Por quê? Ou seja, a moralidade, as virtudes vêm do momento que você começa a corrigir erros. Eu não estou dizendo que você não possa mudar a partir de agora. A partir do momento que você está escutando, porque é uma das frases do Ackerman, né? Ainda dá tempo, Ainda dá sempre dá tempo de mudar. E pare de julgar o que aconteceu daqui para trás. Mas comece a ser diferente. Comece a valorizar as pessoas que estão com você. Porque quando você tá na pior, é fácil você se apegar e pedir conselho para as pessoas. Agora, na hora que você tá na melhor, você esqueceu as pessoas que tiveram ao teu lado? O que é isso? Subiu o que pra tua cabeça? O poder? A soberba? E quem sempre esteve do teu lado? E os teus amigos de verdade? E a tua esposa? E os teus filhos? É justo abandoná-los? Por isso que quando você é teu pior inimigo, porque aos poucos você vai tentar corrigir essas mazelas. Agora você pode me perguntar, mas como é que começa? Começa identificando os erros para depois mudar? Não, Nádia. Você começa identificando as tuas virtudes. Então, para você que está em casa, está me escutando, qual é a tua maior virtude? Escolha uma. Eu não sei quais são, nem sei o que é virtude, então vai ler, vai buscar coragem, prudência, me ajuda? Generosidade. Generosidade, bondade, justiça. Tem a beleza do arquétipo de Platão, é outra coisa que a gente vai falar. Ou seja, você tem que desenvolver algo que já está em você. Porque, veja, você é um cara bondoso, eu ajudo as pessoas. Então tá bom. Então, comece a ajudar mais. Porque você aumenta aquilo em que você se concentra. Não dizem que na empresa que a empresa só cresce com os olhos do dono, o boi só engorda com os olhos do dono? É isso? Na verdade, tudo que você concentra aumenta. Se concentrar no medo, o medo vai aumentar. Se você concentrar na felicidade, a felicidade vai aumentar. Por isso que eu acho que a gente aprende muito na Mente Ronin que até quando você falou no primeiro episódio que você nunca tinha jogado tênis, que você jogava mal, e o Akbar veio e falou assim, nossa, como você joga bem. Ele, naquele momento, ele te validou. Então, ele olhou para aquilo de bom que você tinha. Talvez você não fosse o melhor jogador, mas ele validou. Então, a gente aprende muito que não é falando assim, nossa, Nádia, você é uma péssima empresária. Puxa vida, né? Tô aqui todo dia e tal. Então, talvez eu não seja a melhor empresária do mundo, mas nossa, mas você tá aqui todo dia, você faz isso bem. Então, olhar para aquilo de bom que a pessoa tem e para aquilo de bom que você tem. Não adianta você falar, puxa vida, eu sou, sei lá, uma péssima amiga, mas eu sou uma ótima empresária. Como é que eu vou transformar isso, né, para mudar esse cenário? Então, não foca naquilo de ruim, foca naquilo de bom. Por isso que identificar a tua virtude é o primeiro passo. Primeiro passo. Porque você vai olhar para aquilo de bom que você já tem. Então, aumenta isso. Aos poucos, você vai começar a desenvolver, né, aquilo que você precisa desenvolver mais. E assim, espontaneamente. Não é, não, preciso isso. Então, você começa a expandir isso através daquilo que você já tem de bom. Porque você tem algo de bom. Você é um ser divino, então você tem algo de bom. Você vai ter alguma coisa boa aí. Um dia, o sol chegou para grandes sábios cósmicos e disse, eu queria conhecer a escuridão. E daí os sábios falaram, ótimo, então eu quero que você vá para a mais profunda e tenebrosa caverna que existe naquele planeta. E o sol foi e entrou na caverna, foi até o fundo da caverna e voltou. Chegou lá e falou para os sábios, olha, deuses, eu não consegui encontrar a escuridão no fundo da caverna. Aí os sábios falaram, então agora vá no mais profundo e ínfimo oceano. E ele mergulhou e foi até lá embaixo. Chegou até onde não dava mais para ir. E voltou. E chegou para os sábios e disse, eu fui até o mais profundo dos oceanos. E eu não consegui encontrar a escuridão. Daí os sábios deuses olharam para ele. Não adianta. Onde existe luz, não há espaço para trevas. Onde existe luz,
Não há espaço para escuridão. Saliente as suas virtudes. Seja a sua melhor versão. Você consegue. Só tem que concentrar nisso. Que lição, hein? Essa do sol é maravilhosa, eu adoro. O Akbar conta sempre ela. Acho demais. Ou seja, você é o sol, meu amigo. Você brilha. Você brilha. Você brilha. E aí? E aí acho que nós vamos parar por aqui, né? Foi lindo falar sobre o medo, foi interessante. Absorve tudo isso que eu e a Nádia falamos para você e busca trabalhar. Não vai acontecer de um dia para o outro. Porque a tua vida também não é assim. Aí enriqueci de um dia para o outro. Legal. Você jogou na Mega Sena? Só se foi. Senão não tem como. Mas se você não tiver inteligência financeira, mesmo ganhando na Mega Sena, você vai ficar pobre, viu? Isso! É verdade. Ou pobre ou morto, né? Porque diz que o cara que É. acerta parece que vem alguém e mata o cara. Que coisa impressionante, né? Exatamente. Às vezes veio fácil, né? Então, às vezes, dá uma trabalhada. Dá uma trabalhada em você. Você vai começar a dar valor pro teu esforço. Porque isso que você faz é um esforço. Você se esforça para melhorar. Você dá um passo em direção ao teu inconsciente. E ele dá 2 na tua direção. Quando você começa a clarear a consciência e ver o mundo com outros olhos. Você ressignificou a tua realidade. E passa a ser um ser sereno de alta alegria e alta felicidade. Que a gente chama de alegria atemporal e felicidade atemporal. Dani, pra gente fechar o episódio de hoje, queria falar pra você que a gente tem recebido várias mensagens de várias pessoas do Brasil todo que estão escutando o nosso podcast. Essa semana a gente recebeu mensagem do pessoal lá da turma do Mato Grosso. Verdade. Então, queria agradecer e falar que a gente está dedicando um pouquinho do que a gente tem de melhor, que é o nosso tempo, para falar um pouquinho das nossas experiências, do que a gente tem aprendido com a Mente Ronin. Não somos sábios, né? Somos pessoas que estão no caminho do aprendizado. Todo dia a gente aprende um pouquinho. E quando a gente senta aqui para fazer esse podcast, para gravar os vídeos, a gente aprende muito, né? Com o outro. Muito. Nessa jornada, nessa caminhada aqui, essa oportunidade que a gente tem de estar fazendo junto. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho da nossa experiência. E eu posso falar que, como você falou, num campeonato de beach tênis eu aprendi muito, muito sobre mim. Muito mais do que talvez se eu tivesse feito um curso intensivo com um grande coach aí. E essa é a ideia, é a gente aprender com os nossos erros, olhar para dentro e conseguir evoluir. Então, para o pessoal que está acompanhando a nossa jornada aqui juntos, a gente quer agradecer e falar que cada dia a gente vai tentar trazer um pouquinho mais aqui da nossa experiência, que às vezes com a tua experiência eu aprendo tanto, e foi assim comigo, pode ser, eu tenho recebido feedbacks de pessoas que falam, nossa, você falando eu consegui olhar para minha vida e ver que eu tenho que mudar isso. Então, acho que esse é o nosso objetivo, né? Não somos sábios, mas somos pessoas que estão aprendendo aqui junto. Em busca da sabedoria, a gente está buscando. E vai ser uma eterna busca. Vamos alcançar nessa vida? Não sei. Não sei. Mas que a gente vai lutar até o final. Vamos estar aqui lutando. Vamos estar lutando. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigada. Obrigado, galera. Beijo. Até o próximo.